Estudo da Palavra. Olha só, o estudo de hoje, Batismo do Espírito Santo, que é a continuação da série Dons Espirituais. Hoje, o estudo Batismo do Espírito Santo, parte 1. Lucas capítulo 24, versículo 49, diz o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o segundo texto, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui dois textos falando acerca do batismo e do batismo do Espírito Santo. A pergunta é a seguinte: o que significa batismo do Espírito Santo? Mas antes disso, a palavra batismo, biblicamente, significa o quê? Vem do original grego, que significa baptizo, e do latim baptizem, ou baptizare, que significam imergir, mergulhar, afundar nas águas. Então, o significado do batismo do Espírito Santo, e você de repente está se perguntando, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Será que eu sou batizada com o Espírito Santo? Significa o quê? Significa que seremos o quê? Cheios, revestidos, imersos, mergulhados no poder do Espírito Santo. Esse é o significado de acordo com a palavra batismo no original. Cheios, revestidos, imersos, mergulhados no poder do Espírito Santo. Que seremos ungidos e receberemos uma grande quantidade, então, do Espírito Santo. Como nós vimos anteriormente, na semana passada, acerca do estudo do selamento do Espírito Santo, nós vimos que nós recebemos o selamento do Espírito Santo por ocasião da conversão e do novo nascimento. Porém, o batismo, meu amado e minha amada, do Espírito Santo, é uma medida o quê? É uma medida maior, é imersão, é abundância, é plenitude, é multiplicidade, é uma grande quantidade do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, em outras palavras, é você ser realmente cheio do Espírito Santo. Mas existem as condições. Quais são as condições para recebermos o batismo do Espírito Santo? Em Atos capítulo 2, verso 38, nos diz: E disse-lhes Pedro, veja só, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, a condição, veja, para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser batizado pelo Espírito Santo, existem as condições. E as condições são duas: arrepender-se e crer. E depois uma que Deus vai realizar, que é o quê? Batizar você e batizar eu com o Espírito Santo. Você tem se arrependido, meu irmão e minha irmã, dos pecados? Tem confessado todos os pecados? Tem se arrependido e vencido pela fé unido a Jesus as tendências herdadas e cultivadas para o pecado? Se isso tem acontecido com você, já é um sinal que você está sendo dia a dia batizado com o Espírito Santo. Por que somos batizados então no Espírito Santo? Qual a resposta para essa questão? Porque surge essa pergunta: para que somos batizados no Espírito Santo? Para falarmos línguas? Para profetizarmos? Para realizarmos curas, milagres e maravilhas? É para isso que nós somos batizados no Espírito Santo? Ou pelo Espírito Santo? É para isso? Ou para anunciarmos e pregarmos com intrepidez, ousadia e entusiasmo a palavra de Deus? Vamos ver o que diz a Bíblia? Atos 4, verso 31. Vá anotando e depois você vá conferindo aí, tá bom? Atos capítulo 4, 31, veja. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, olha só. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que eles faziam? Olha aqui a resposta. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja que a essência, tá? Não algumas coisas que podem acontecer
à medida em que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas a essência, o motivo principal do porquê a pessoa é batizada pelo Espírito Santo é porque ela anuncia a palavra de Deus de forma corajosa, com ousadia, com intrepidez, realizando a obra do Senhor. Não é em si, veja, não é em si para falar línguas, não é em si para realizar milagres, não é em si para realizar curas. Nem todo mundo vai realizar cura através do poder de Deus, nem todo mundo vai falar línguas através do poder de Deus, nem todo mundo operará sinais e maravilhas através do poder de Deus, mas todo aquele que realmente é batizado pelo Espírito Santo ou batizada, vai, biblicamente falando, anunciar com ousadia, com coragem e intrepidez a palavra de Deus. Deu para entender? E vem uma outra pergunta então. Qual é a função do Espírito Santo por ocasião da conversão do novo nascimento? Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, diz assim: na conversão, o Espírito Santo convence a alma do pecado, da justiça e do juízo. Né? Basta lermos João 16, 8 para vermos isso. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. No novo nascimento, de acordo com Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, ele vai selar a pessoa para o dia da redenção. Tá? Então, repetindo, qual é a função do Espírito Santo por ocasião da conversão do novo nascimento? Na conversão, o Espírito Santo vai convencer a alma do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. No novo nascimento, de acordo com Efésios 1, versos 13 e 14, ele vai selar a pessoa para o dia da redenção. E repetindo, a evidência principal que a pessoa é batizada pelo Espírito Santo é ela anunciar com ousadia, intrepidez, coragem a palavra de Deus, de acordo com Atos 4, verso 31. E qual que é a função, então? Qual é a função do Espírito Santo por ocasião do selamento e batismo do Espírito Santo? Então, no selamento, o Espírito Santo capacita o pecador a romper com o velho homem, com aquela velha natureza. Vai dar poder para vencer as tendências herdadas e cultivadas para o pecado. E viver agora uma nova vida. No batismo do Espírito Santo, tá? Então no selamento do Espírito Santo, romper com a velha natureza. No batismo do Espírito Santo, ele vai capacitar a pessoa para entrar na luta, para entrar na guerra, para entrar na batalha da pregação. Como diz em Atos capítulo 1, versículo 8, anote e leia depois, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude, ou seja, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E sereis, olha aqui, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A função, então, do Espírito Santo, por ocasião do batismo do Espírito Santo, é fazer com que a pessoa seja uma testemunha viva de que prega com ousadia e intrepidez a palavra do Senhor, com coragem, porque agora ela está imersa no Espírito Santo. Multiplicidade, ela possui essa multiplicidade em si do Espírito Santo. Agora uma pergunta, quando ocorre o batismo do Espírito Santo? Quando ocorre? Vamos lá. Quando ocorre o batismo do Espírito Santo, então? Antes do batismo nas águas? Seria isso? Durante o batismo nas águas? Seria após o batismo nas águas? Ou quando Deus julgar necessário? Então, por exemplo, no caso de Cornélio e a sua família, que está relatado em Atos, anote e leia, depois, capítulo 10 de Atos, versos 44 a 48, nós vemos ali o texto dizendo: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, no caso de Cornélio e a sua família, os crentes de Cesareia, a Bíblia relata que o batismo do Espírito Santo foi antes do batismo nas águas. Antes do batismo nas águas. No caso de Paulo, por exemplo, de acordo com Atos capítulo 9, versos 17 a 18, Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.
E logo caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se, foi batizado. Né? Levantando-se, então, ele foi batizado. Ou seja, na conversão de Saulo de Tarso, Paulo foi batizado no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Antes também. Continua. No caso dos Efésios agora. Atos 19, versículos 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, olha, o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Nesse caso dos crentes de Éfeso, os 12 discípulos, eles foram batizados no Espírito Santo simultaneamente ao batismo nas águas. E no caso dos samaritanos, de acordo com Atos capítulo 8, de 12 a 17, diz o seguinte: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, nesse caso dos samaritanos, também, os crentes de Samaria, eles receberam também o batismo do Espírito Santo simultaneamente ao batismo nas águas. Tem o caso de Jesus, por exemplo, de acordo com Marcos 1, de 9 a 11, que diz: e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Então, no caso do batismo de Jesus, o Senhor de nossa salvação, ele recebeu o batismo no Espírito Santo agora quando? Logo após o batismo nas águas. E no caso dos discípulos, de acordo com Atos 2, de 1 a 4, diz que foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, no caso dos judeus, dos apóstolos, eles receberam o batismo do Espírito Santo depois do batismo nas águas. 3 anos e meio após terem sido batizados nas águas. Continuando então, se o batismo do Espírito Santo não está ligado às águas batismais, então quando há de ser? Quando então Deus julgar necessário, de acordo com o que nós vimos, não é? Quando ele julgar necessário, quando ele julgar conveniente, porque ele não está ligado em si às águas batismais. Pode acontecer depois, pode acontecer simultaneamente, e assim por diante. Então, quando ele julgar ser necessário, em um estado, digamos, avançado de consagração e de santificação que a pessoa está vivendo. Por exemplo, há quem creia, há pessoas sinceras que acreditam, que todos os crentes têm o batismo no Espírito Santo, devido ao texto de 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, que diz assim, 1 de Paulo aos Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos têm bebido de um Espírito. Então, muitos pegam esse texto de uma forma sincera e acreditam que todos têm o batismo no Espírito Santo. Só que esse texto, meus amados, não se refere ao batismo do Espírito Santo. O contexto mostra que ele se refere ao batismo em sua forma, tá? Em seu sentido usual, ou seja, nas águas, imersão. É isso que o contexto está dizendo aqui. Ou seja, ao ato de Deus pela qual todos os crentes são incorporados à igreja. Basta ler Efésios 4, verso 12, que vai dar ainda um contexto maior para entender isso. O que acontece? Paulo, ele afirma na Bíblia que alguns são judeus, outros são gentios, outros são escravos, outros livres. Porém, ele afirma que o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo, que é a Igreja de Cristo. Lá em Tito, capítulo 3, verso 5, Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim, que fomos batizados, ou seja, nas águas, batismo usual, a forma de batismo, que fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, que todos os que fomos batizados nas águas, ou seja, por imersão, não é? O fomos a comunhão de um só Espírito. Tá? Então esse é o significado. E aí vem então uma outra pergunta agora, a 1h44 em São Paulo. Uma outra pergunta. Qual é a maior evidência? Vamos lá agora, hein? Agora vai ficar interessante. Qual é a maior evidência de que somos batizados no Espírito Santo? Seria você batizado no Espírito Santo? Ou batizado no Espírito Santo? Qual é a evidência? É quando falamos línguas? É quando realizamos curas? Milagres?
Quando profetizamos? Ou quando guardamos os mandamentos de Deus e a sua lei no coração? Porque a lei de Deus é o reflexo do caráter dele. Porque Deus não muda e a sua lei é eterna, não muda, e o pecado é a transgressão da lei. Vamos ler alguns textos? Anote e confira depois. 1 de João, capítulo 3, verso 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, veja, dele a recebemos, ou receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a ele. Outro texto. 1 de João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos tem dado. Outro texto, 1 João capítulo 2, verso 6. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como que Jesus andou? Jesus andou transgredindo a lei de Deus? E o pecado é a transgressão da lei? Jesus andou em pecado acariciado? O próprio Cristo diz em Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 a 19. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, ou não vim revogar ou abrogar, mas cumprir. Ele é o nosso exemplo. Se ele é o meu exemplo, é teu exemplo, siga o exemplo dele. Qualquer, pois, que violar um destes pequenos mandamentos, ainda que você ache que é um mandamento pequeno, sem importância, é o que ele está dizendo aqui. E assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Não que no céu haverá pessoas mais importantes que outras, uns menores e outros maiores no sentido, digamos assim, de importância, não é? Entre um e outro, não. Porque aquele que for considerado menor nem entrará no céu, porque o céu não será um lugar para ele, até porque ele não se sentiria bem ali naquela atmosfera. O céu seria um fogo consumidor e a própria presença de Deus seria um fogo consumidor para ele. Outro texto, Atos 5:32. Veja só esse, Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que deu àqueles que obedecem. E um outro ainda, 1 João, capítulo 2, versos 3 e 4. Diz assim, ó, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Eu pergunto uma coisa para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai pisar nos mandamentos de Deus? Uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, que profetiza, que fala línguas, que fala milagres, ela vai transgredir a lei de Deus? Ela vai prejudicar o seu corpo, colocando coisas nele que fazem mal, sendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ela vai profanar os mandamentos de Deus? O pecado é a transgressão da lei de Deus, de acordo com a primeira epístola de João. Então a maior evidência que uma pessoa é batizada no Espírito Santo é quando ela guarda os mandamentos de Deus, quando ela faz a vontade de Deus. Tanto é, olha que interessante, que há pessoas na Bíblia e relatos de que foram cheias do Espírito Santo e nunca falaram línguas. Por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 17, anote e leia depois lá, confira. Atos 8, verso 17, os samaritanos foram cheios do Espírito Santo e não falaram línguas. Olha lá. Atos 9, de 1 a 6, Saulo não falou língua e foi cheio do Espírito Santo. Leia lá depois e confira. Atos 9, de 1 a 6. Lucas, Evangelho de Lucas 1, verso 15. João Batista foi cheio do Espírito Santo e nunca falou línguas. Lucas 1, 35. Maria recebeu o Espírito Santo e nunca falou línguas. Lucas 1, 41. Isabel foi cheia do Espírito Santo e nunca falou línguas. Lucas 3, 22, Jesus recebeu o Espírito Santo e nunca falou línguas. Tem mais. Atos 4, 31, apóstolos cheios do Espírito Santo, em Atos 4, versículo 31, na ocasião ali não falaram línguas, não havia necessidade de se falar línguas ali. Vimos que as línguas foram dadas para quebrar
a barreira linguística para que o evangelho fosse pregado, mas depois nós vamos falar disso mais à frente no assunto que é a continuação desta série acerca do dom de línguas. Inclusive analisando 1 Coríntios capítulo 14 ali. Atos 6, de 1 a 7, os 7 diáconos ali foram cheios do Espírito Santo e não falaram línguas. Atos 6, verso 5 e Atos 7, 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, não falou línguas. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, lembrando que Elias e Eliseu, grandes profetas, homens de Deus, também foram cheios do Espírito Santo e não falaram línguas. Romanos 8, verso 9, diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se falar em outras línguas, seja línguas estranhas, carismáticas, ininteligíveis, ou até mesmo idiomáticas, depois nós vamos entrar, é claro, no mérito disso. Qual é o verdadeiro falar línguas, qual é o falso? Mas se falar línguas é um sinal e evidência de que a pessoa é batizada no Espírito Santo, então essas pessoas que acabamos de mencionar não eram de Cristo, porque elas eram cheias do Espírito Santo e nunca falaram línguas. Ou seja, pois em lugar algum na Bíblia afirma que elas falaram línguas, seja a língua idiomática, seja a língua estática, seja a língua carismática, seja a língua ininteligível. Eles eram menos cheios do Espírito Santo que os outros? O próprio Jesus, que foi o mais cheio de todos, nunca falou língua. Colossenses capítulo 2, versículo 9, já vamos caminhando para o final, que mostra que ser cheio do Espírito Santo também significa, ou principalmente significa, anunciar com intrepidez a palavra de Deus e apressar a volta de Jesus através da santificação e de um caráter semelhante à imagem de Cristo. Colossenses 2, verso 9. Ao lermos esse texto, nós vemos que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então receber a Cristo é receber toda a plenitude da divindade. É receber Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é, meu amigo e minha amiga, não é pensar que haja uma separação entre as três pessoas da divindade. O Espírito Santo, o Consolador, não vem separado de Jesus. O Espírito Santo, ele é cristocêntrico. Ele não atrai para si, mas ele atrai para Jesus, para Cristo. Ele não testifica de si, mas sim de Cristo. Ele conduz o pecador, você e eu, a Cristo e não além de Cristo. Exaltar o Espírito Santo é louvável, é correto, é bíblico. Mas exaltar o Espírito Santo acima de Cristo é antibíblico. Exaltar o Espírito Santo acima de Cristo é antibíblico. Exaltá-lo, louvá-lo, é correto, mas além de Cristo não é bíblico. Você é cheio do Espírito Santo? Se você é cheio do Espírito Santo, então você crê que agora é o tempo em que aguardamos a volta de Jesus e que é o tempo de remediar as fraquezas do nosso caráter e os defeitos que nós temos. É o tempo agora de lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. É tempo agora de vencer aquela velha natureza e romper com o velho homem. Agora é o tempo que o Espírito Santo deve dar a você e a mim a simetria no caráter, um caráter semelhante ao de Cristo. É agora que nos cumpre passar pela conversão, meu amigo e minha amiga. Pelo novo nascimento. É agora que devemos receber a marca, o selo de Deus. Na semana que vem nós vamos continuar tratando deste assunto, o batismo do Espírito Santo, parte 2. Para você ser cheio do Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo, basta você realmente dar evidências e frutos de que você realmente é uma pessoa convertida de coração. De que guarda os mandamentos de Deus. Mas muitas das vezes o que vemos por aí não são evidências de que as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo. Não adianta a pessoa falar línguas, a pessoa operar milagres, profetizar e acontecer isso e acontecer aquilo. E grandes espetáculos, pirotecnias, e pessoas rodopiando e caindo, e de repente espumando em estado de êxtase, mas está no pecado do adultério,
ou está desviando o dízimo da igreja, oferta da igreja, ou está enganando o rebanho, ou está trazendo para si a glória que deveria ser levada para Deus. Não adianta a pessoa dizer que é batizada pelo Espírito Santo, ainda que ela diga que é porque fala línguas, porque faz isso, e faz aquilo outro. Entendeu? Se ela está escrava de algum vício, de repente do álcool, do cigarro. De repente ela é intemperante, não cuida do corpo através daquilo que come e bebe, e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas a maior evidência de que a pessoa realmente é selada e é batizada pelo Espírito Santo não é falar línguas, não é operar milagres, não é curas e maravilhas, até porque o diabo trabalharia com esses sinais e maravilhas nos últimos dias, e a Bíblia fala isso. Mas a maior evidência é quando ela guarda os mandamentos de Deus. E tem uma coisa que o diabo odeia, é quando o professo povo de Deus quer viver uma vida realmente de obediência à lei de Deus. Por quê? Porque Satanás é inimigo da lei de Deus. O que Satanás faz é levar você e eu a pecar. Eu quero ler aqui um último texto, só para você entender como isso é importante. Claro que eu não terminei esse assunto ainda hoje. Na semana que vem tem a parte 2, o dom de língua, parte 2. Tem um texto na Bíblia que está na 1 de João, capítulo 2, versículo 4. 1 de João, capítulo 2, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a evidência e o motivo pela qual a pessoa é batizada pelo Espírito Santo é porque ela guarda os mandamentos de Deus pela fé, para que o caráter dela seja semelhante ao caráter de Cristo, para que ela, nesta última geração, unida a Jesus, através da sua graça, prove para todo o universo, nessa geração corrompida que nós vivemos, onde a igreja está perdendo a sua identidade a cada dia, prove que é possível guardar a lei de Deus e justificar o caráter de Cristo, pois nesse conflito, através da sua vida de obediência, através de você ser, então, por causa disso, cheio do Espírito Santo, você provará para todo o universo que Deus é justo e que Satanás é mentiroso. Não é maravilhoso isso? Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.